Qual foi a coisa mais assustadora, estranha e inexplicável que aconteceu com você enquanto estava sozinha em casa? Não a minha história, mas de uma amiga da faculdade. Uma casa em que sua família morou por um tempo. Quando ela era criança, tinha um sótão que percorria o comprimento da casa, e o acesso era por uma porta na parte de trás do armário de seu irmão na extremidade. Seus pais os proíbem de brincar lá em cima porque estava cheio de caixas de inquilinos anteriores. O proprietário disse: "Eu não me importo se você olhar através deles, mas eu não sei o que está lá, então faça isso por sua conta e risco." Para tornar as coisas mais estranhas, bem no fundo do sótão, logo acima do quarto dela, havia um pequeno quarto trancado. Bem, a amiga começa a ser acordada à noite pelo som de alguém se movendo silenciosamente, que sempre se transforma em rangidos rápidos e silenciosos, quase bem acima dele. Ele acha que é seu irmão porque ele teria que atravessar o quarto dos pais também. Ela imaginou que seu irmão seria pego eventualmente e apenas fez o seu melhor para ignorar o som. Um dia durante o verão ela dormiu em um fim de semana. Quando ela acordou, ela olhou para fora e viu seus pais trabalhando na grande horta que eles plantaram. Ela foi tomar café da manhã e então voltou para seu quarto para brincar com seu gamego. Pela primeira vez depois de meses sendo acordada, ela ouviu os barulhos durante o dia. Curiosa para pegá-lo em flagrante, ela se esgueirou até o quarto do irmão. A porta do armário estava aberta e o acesso ao sótão estava aberto. Ela silenciosamente subiu as escadas íngremes e estreitas até que ela pudesse apenas espiar, e viu primeiro que um caminho havia sido aberto, e então viu que o colchão que seu pai tinha colocado na frente do quartinho havia sido empurrado para o lado. O mais surpreendente, porém, foi que a porta trancada nos fundos estava entreaberta. Seu irmão colocou a cabeça para fora, viu-a imediatamente e sorriu, chamando-a: "Você tem que vir ver isso." E então, puxado de volta para dentro do quarto escuro, ela disse que a única outra vez em que sentiu um medo tão instantâneo, ela instantaneamente disse não e voou até o andar de baixo e foi para o quintal para dedurar seu irmão apenas para vê-lo carregando coisas e ajudando seus pais. Aparentemente ele esteve toda a manhã e tarde lá. Ela ficou chocada e com medo de ninguém acreditar nela. Até eles perguntaram por que ela parecia com tanto medo e ela simplesmente respondeu: "Acho que há alguém no sótão." Quando pressionada, ela disse que ouviu passos e viu que a porta estava aberta. Quando ela foi olhar, papai xingou e foi buscar sua arma no caminhão e os instruiu a esperar 15 minutos. Se ele não voltasse, todos deveriam entrar no caminhão e dirigir até a casa do vizinho alguns quilômetros adiante e chamar a polícia. Ele entrou e depois de uma espera muito ansiosa, ele voltou chateado como o inferno, exigindo que as crianças confessassem quem estava brincando lá em cima. Ambos negaram e a família passou a parecer uma unidade, com minha amiga relutantemente na retaguarda. Alguém havia realmente empurrado todas as caixas e o colchão para fora do caminho. A porta estava realmente destrancada e aberta. Tudo o que havia dentro era uma velha cadeira de balanço e tudo coberto por décadas de poeira, sem nenhum sinal de que alguém além deles estivesse no quarto. Sem rastros e sem pegadas. Apenas um velho cocô de rato e uma cadeira velha. O irmão apontou para isso como prova de que ele não poderia ter ido lá porque, como ele não deixaria sinais, na ausência de outras explicações, papai não acreditou. Irmão ficou de castigo pelas próximas semanas por quebrar as regras e se esgueirar. Minha amiga se recusou a voltar para o sótão o resto do tempo em que moraram lá e ficou dormindo no sofá da sala do andar de baixo, porque o som de passos e o balanço ainda acordavam regularmente. Ela contou essa história em algumas reuniões como uma resposta a perguntas semelhantes de coisa mais assustadora que aconteceu com você. Mas os detalhes deixados de fora incluíam algumas notas estranhas. Bem na idade adulta, anos e anos depois que eles se mudaram, ela ainda tem pesadelos recorrentes sobre aquele sótão. É sempre o mesmo sonho, mas segue um de dois caminhos. No sonho é como se ela estivesse em um trilho, e não importa o quanto ela tente parar ou retroceder, ela simplesmente desliza suavemente subindo as escadas, descendo o corredor, entrando no quarto do irmão, subindo os degraus do sótão, incapaz de fechar os olhos ou virar as costas. A maneira como geralmente acontece é que ela está congelada no ponto onde ela pode ver o sótão e a porta do quartinho está aberta. O rosto sorridente de seu irmão emerge, mas ela sabe em seu coração que não é ele. O não-irmão sorri e acena e o sótão fica cada vez mais curto. Ela é incapaz de se virar ou fugir até que ela esteja ao alcance do braço. Assim que ele se lança para ela, ela acorda encharcada de suor frio e chorando. Do outro lado, é o mesmo até o sótão, mas quando o rosto de seu irmão aparece, ela sabe que é ele. Nesta versão, porém, ele está coberto de poeira espessa, seu cabelo, sua pele e etc. Exceto que as lágrimas marcaram seu rosto. Ele a chama, mas não faz barulho. Ela não consegue entender o que ele está tentando dizer, exceto por duas palavras: "Ajude-me." Então algo puxa de volta para dentro, e ela fica congelada, sabendo em seu íntimo que algo terrível está acontecendo com ele, mas ela não pode salvá-lo. Isso continua até que ela acorda devastada pela culpa e pelo medo.